A única forma de descobrir os limites do possível é se aventurar um pouco além dele, em direção ao impossível. Arthur C. Clarke é indiscutivelmente um dos maiores nomes da ficção científica, um autor de obras que exploram não apenas a ciência, a tecnologia e o futuro, mas também a existência da humanidade em meio ao universo e a sua imensidão, através de narrativas que levam os seres humanos até os maiores mistérios do cosmos. Ele faz muito mais do que apenas explorar o fascínio por esses limites desconhecidos. Através da sua ficção científica, ele nos convida a olhar para nós mesmos, para o nosso ego, dilemas, contradições, e propõe reflexões como: afinal, existe um sentido para nossa existência? Essa é uma questão importantíssima para a narrativa de Os 9 bilhões de nomes de Deus, conto de 1953 que é considerado uma das suas histórias mais impactantes. E isso porque nós estamos falando do cara que é o autor de obras como 2001, Uma Odisseia no Espaço, Encontro com Rama e Fim da Infância. E talvez você tenha visto esse conto com o nome Os Trilhões de Nomes de Deus. E, assim, por que isso acontece? Eu acho que é importante esclarecer isso aqui. Prestem atenção porque a aula de hoje vai ser sobre um assunto muito importante. Arthur C. Clarke é britânico e quando ele escreveu esse conto, no inglês britânico era usado o sistema de escala longa para nomear números grandes. Então, 1 billion era equivalente a 1 trillion dos americanos que já usavam a escala curta. Por isso, na época em que ele foi lançado, esse título podia ser interpretado de forma diferente entre os leitores americanos e britânicos. Mas já desde os anos 70 que os britânicos também passaram a usar a escala curta, e agora billion e trillion são a mesma coisa nos dois dialetos. E é por isso até que em português você vai encontrar o título desse conto traduzido dessas duas formas. Porque alguns vão considerar a tradução mais literal, considerando o momento histórico, e outros, como eu, preferem só usar a tradução moderna, considerando que o nome do conto nunca foi alterado, nem mesmo nas suas publicações norte-americanas. Por quê? Porque no fim esse número não vai fazer tanta diferença. O importante é você entender que é um número de escala enorme. Dito isso, vamos então conhecer a história. Tudo começa quando monges de um mosteiro tibetano fazem um pedido bem curioso a um cientista. Eles solicitam ao Dr. Wagner uma versão modificada do Mark V, um computador de sequência automática. Enquanto um Mark V comum podia realizar rotinas de operação matemática de até 10 dígitos, os monges precisavam de um computador que pudesse realizar operações envolvendo até 9 letras. Curioso, o cientista pergunta ao lama por que ele precisava de tal máquina. Então ele conta que já fazia 3 séculos que o mosteiro vinha trabalhando em um projeto, uma lista contendo todos os nomes de Deus, que ele acreditava serem aproximadamente 9 bilhões. Chame isso de ritual, se quiser, mas é parte fundamental da nossa crença. Todos os muitos nomes do Ser Supremo são apenas rótulos criados pelo homem. Existe um problema filosófico complexo que não quero discutir, mas em algum lugar entre todas as combinações de letras possíveis, encontram-se aqueles que podemos chamar os verdadeiros nomes de Deus. Eles tinham uma expectativa de levar aproximadamente 15 mil anos para concluir esse projeto através de permutação sistemática de letras e um alfabeto especial desenvolvido por eles. Mas, tendo a ajuda do computador, eles conseguiriam diminuir esse tempo para aproximadamente 100 dias. Sim, de 15 mil anos para 3 meses é uma redução bem considerável. Mas na visão do cientista, o que aqueles monges estavam fazendo esse tempo todo era trabalhar em uma lista de palavras que não fazia qualquer sentido. Aquilo era totalmente fora da sua visão de mundo. Haveria algum limite para as loucuras da humanidade? Mesmo assim, ele não podia revelar seus pensamentos íntimos. O cliente sempre tem razão. E quando a gente tem esse pensamento, a gente sabe que a verdade é que o cliente está pedindo as coisas mais insanas possíveis. Mas enfim, o mosteiro tinha os recursos financeiros e também um gerador de energia. Tudo que eles pediam então era esse computador e 2 engenheiros que deveriam ficar lá no mosteiro durante esses 3 meses do projeto.
3 meses se passam e o cientista George Henley está no mosteiro enquanto Mark V trabalha incansavelmente, imprimindo milhares de folhas com palavras que para ele não faziam qualquer sentido. Tal como os monges, a máquina trabalhava pacientemente, rearranjando as letras em todas as combinações possíveis. George estava no parapeito observando as montanhas quando de repente seu amigo Chuck chega e anuncia que eles tinham um problema. Quando ele ouve isso, a primeira coisa que vem na cabeça é: pronto, o raio da máquina deu defeito e a gente vai ter que ficar aqui mais quanto tempo? Viver sem qualquer contato com a civilização, com televisão, gente, toda a agitação de Manhattan, estava deixando aqueles cientistas à beira da loucura. Mas então o Chuck conta pra ele que não, o Mark V estava funcionando com perfeição, só que agora ele tinha descoberto o motivo real pelo qual eles estavam ali. Quer dizer, os monges não tinham mentido, eles sabiam o que os monges iam fazer, só não tinha ficado muito claro o porquê, não até aquele momento. Em uma conversa, o líder do mosteiro tinha revelado para ele que ao listar os nomes de Deus, eles estariam cumprindo o que ele acreditava ser o propósito da humanidade. E quando a humanidade tivesse terminado aquilo que ela foi criada para fazer, não haveria mais motivos para continuar. Basicamente, seria o fim. Quando ouve isso, George fica confuso, porque, primeiro, o fim seria o apocalipse, e segundo, o que eles deveriam fazer? Porque assim, eles não achavam que o mundo ia acabar. Na verdade, eles tinham certeza que as ideias daqueles monges eram loucura. Eles sabiam que a lista ia ficar pronta e eles iam ficar lá só esperando seja o que fosse esse fim. Mas então o Chuck lembra, faz uma observação que quem estava listando os nomes era a máquina. Portanto, pode ser que os monges culpassem o cientista quando chegasse lá no final do processo e nada acontecesse. Foi um erro do computador, mas enfim, eles não tinham muita opção. Passados os 7 dias finais do projeto, os 2 cientistas estão seguindo montanha abaixo montados em cavalos. Eles decidiram dar uma desculpa e sair antes que o projeto fosse concluído, porque assim, quando tudo fosse pelo ralo, eles já estariam a caminho de casa. E o Chuck comenta que quando ele foi se despedir do líder do mosteiro, ele teve uma sensação estranha, uma sensação de que o monge sabia por que eles estavam indo embora e que ele não se importava, porque logo o trabalho estaria concluído. Mas e depois? Eles se perguntavam. Os monges ficariam irados e destruiriam o computador? Ou eles só iam parar, respirar e começar tudo de novo? Bom, não importava, eles já estavam chegando no avião e daqui a 2 horas estariam partindo dali. Tudo estava dando muito certo. A noite caía sobre eles e o céu estava estrelado, lindíssimo. Ele começou a cantar, mas desistiu logo em seguida. Aquela vasta arena de montanhas, reluzindo como fantasmas de capuz branco por todos os lados, não encorajavam qualquer entusiasmo. Nesse instante, George olhou para o relógio. Vendo a hora, ele se pergunta se o computador já tinha terminado a execução. Pelos seus cálculos, ele deveria ter terminado ali por volta daquele horário. Mas ao comentar sobre isso, ele não recebe uma resposta do seu amigo, que estava ali do seu lado. Isso porque Chuck estava paralisado, o seu olhar fixo no céu. "Olhe", sussurrou Chuck, e George ergueu os olhos para o céu. Sempre há uma última vez para tudo. Lá em cima, sem qualquer alarde, as estrelas se apagavam. É assim que se encerra esse conto, não com um apocalipse explosivo e barulhento, mas com o silêncio do cosmos. As estrelas se apagando uma a uma, como alguém apagando as luzes antes de adormecer. Na superfície, pode parecer uma história de ciência versus fé. E uma das coisas que eu acho mais interessantes nele é como Clarke integra as duas perspectivas usando uma série de contrastes. Uma tarefa centenária vendo solução no mundo acelerado da tecnologia, uma profecia mística sendo cumprida por um computador, a certeza da ciência encontrando o inexplicável. E essencial para isso foi justamente ele ter nos colocado na perspectiva da ciência. Isso porque é mais uma vez o autor explorando o aspecto misterioso do universo, nos colocando para refletir sobre possíveis realidades que estão além daquilo que acreditamos, seja em questão de lógica ou de fé. Não
à toa que pessoas consideram essa uma história de terror cósmico. Se formos pensar bem, as estrelas começam a se apagar, só que você não sabe o que vem depois. E é justamente essa dúvida, essa sensação de vazio que deixa esse final ainda mais memorável. Quando os cientistas olham para o céu, a primeira coisa que vem na cabeça é o apocalipse. Acreditando ou não, é algo que está ali nas nossas preconcepções. Mas realmente se tratava disso ou era alguma coisa que aqueles cientistas não poderiam conceber? Nós temos essa tendência de sempre ver o inexplicável, o desconhecido, como algo aterrorizante. Porém, o inexplicável, de outra perspectiva, não pode ser também fascinante? Talvez o fim não seja realmente o fim, mas o início de algo novo. É uma ideia que até conversa com uma outra obra de Clarke, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Pois é, né? Filme complicadão pra caramba, mas em 2001 ele também trabalha com a ideia da transição. Ao ter contato com o misterioso monólito, a humanidade é colocada diante de transformações além daquelas que todo o seu conhecimento e tecnologia poderiam explicar. E uma pergunta que fica é justamente: qual seria o propósito por trás de tudo aquilo? Enfim, esse foi um vídeo mais curto do que os que nós costumamos fazer, mas como vocês têm curtido muito quando eu trago aqui contos de ficção científica, eu decidi trazer esse, de Arthur C. Clarke, que é também um clássico, super querido entre os fãs de ficção científica. Deixem aí também sugestões de contos que vocês gostariam de ver aqui no canal, pode ser até de livros também. Estou pensando em trazer mais vídeos de livros aí muito em breve. E é isso, antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos: Vitor Procópio, Guilherme Ian, Alexandre Hausen, Marco Marcos, Gortaina e André Oliveira, o pessoal da Ponte de Comando, Emily, Oitavo e Saren, e os oficiais de ciências Flávio Vieira, Rodrigo Parente, Lemuel de Souza e Matheus o Aleatório, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.